A doença de Parkinson é uma doença crônica e degenerativa que acomete cerca de 3% da população acima dos 65 anos. No Brasil, é muito conhecida pelos tremores e nos últimos anos o tratamento vem avançando. Hoje nós vamos destacar a estimulação cerebral profunda, conhecida pela sigla DBS. E quem vai nos trazer mais detalhes e tirar nossas dúvidas é a doutora Denise Cury, neurologista, a quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer. Bom, como é que a gente consegue identificar o Parkinson? Necessariamente sempre vão haver os tremores? Então, essa é uma questão bem interessante, porque a doença de Parkinson ela é conhecida pelos tremores, mas na verdade 30% das pessoas que têm doença de Parkinson não tremem. Então, o principal sinal clínico não é o tremor, é a lentidão do movimento. Quais as principais causas? Na verdade, a doença de Parkinson clássica, ela é o que nós chamamos de idiopática, não há uma causa. Existem fatores que aumentam o risco de você desenvolver, o envelhecimento é um deles. Falando um pouquinho sobre a estimulação cerebral profunda, o que é? Então, para falar de estimulação cerebral profunda, a gente precisa entender como tratar a doença de Parkinson. A gente trata com remédios, né? Existem comprimidos, a reabilitação e alguns pacientes, na verdade a menor parte deles, acaba precisando de um chip que nós colocamos em áreas específicas do cérebro para estimular. Esse chip vai fazer o que o remédio faz, só que de forma elétrica. Então, os pacientes que se beneficiam dessa cirurgia, é uma neurocirurgia, eles são muito bem selecionados. Geralmente os que respondem muito bem ao remédio, mas que por algum motivo eu não consigo mais avançar a dose dos remédios, por exemplo. Ou seja, acaba sendo um avanço para quem tem a doença. Com certeza, é uma estratégia terapêutica bem recente e bem moderna que a gente consegue usar. É indicado para todos os tipos de pacientes? Não. Na verdade, não é só para a doença de Parkinson que a gente faz estimulação cerebral profunda. Mas nos pacientes com doença de Parkinson, nem todos têm indicação de fazer, nem todo mundo tem benefício. Na verdade, aproximadamente 10% dos pacientes terão benefício. Existem critérios que nós precisamos obedecer. Então, o paciente precisa estar encaixado nesses critérios. Então, não é só ter doença de Parkinson e querer operar e colocar o estimulador. Não, eu preciso saber se aquele paciente ele se encaixa no grupo que vai ter vantagem em colocar. Entendi. Então, mas naqueles pacientes que não podem fazer, existem outros tratamentos, né, doutora? Exatamente. Na verdade, a maior parte dos pacientes fica bem, dependendo da evolução da doença, com remédio. Então, os que precisaram da estimulação cerebral profunda são os pacientes que, apesar do remédio e da reabilitação, precisam de uma terapia junta, para juntar com essa outra. Com essa outra, né? Adjuvante. E em relação assim, à faixa etária, a partir de que idade o Parkinson se torna mais comum? É a partir dos 65 anos mesmo? Na verdade, a doença de Parkinson é muito mais comum em pacientes acima dos 65 anos. Né? É uma doença clássica do envelhecimento. É a segunda doença neurodegenerativa mais comum em termos de prevalência. Sim. Só que nós temos, sim, e a primeira qual é? Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer. Mas nós temos pacientes que desenvolvem doença de Parkinson de forma precoce. E esses pacientes geralmente têm relação com alterações genéticas, mas pessoas que podem desenvolver, por exemplo, com 30 anos, 35 anos. Então, apesar de ser uma doença clássica do idoso, ela pode se manifestar assim, em jovens, né? Nossa, eu não sabia disso. E em relação às causas que você falou, que não apresentam, mas em relação a sintomas, é importante fazer uma investigação, caso se perceba ainda jovem que está tendo sinais? Sim, eu acho inclusive essa sua pergunta muito pertinente. Eu vou aproveitar para esclarecer para quem está nos assistindo sobre quais seriam os principais sintomas que chamam a atenção, né? Que podem chamar a atenção em casa, que quando você observar alguém na sua casa, ou algum amigo que tenha sintomas desse tipo, você deve levar ao neurologista. Então, o paciente a pessoa começa a ficar mais lenta e geralmente ela é mais lenta de um lado do corpo. Então, um lado é pior do que o outro. Né? Geralmente essa pessoa começa na hora de comer, vai cortar um talher, colocar a comida na boca, não consegue daquele lado, percebe que aquele lado é mais lento. Aquele lado geralmente pode tremer, mas 30% não treme, então ficar bem atento, não precisa tremer.
Se ficar diferente a agilidade, e as pessoas às vezes confundem com fraqueza, acham que é fraqueza. Sim. Mas se você sentir um pouco de diferença de um lado para o outro, ou seja, eu tô... Seja o que for, é importante a investigação, né? Exatamente, precisa ser avaliado. Às vezes a pessoa só caminha e um braço balança bem e o outro braço está colado no corpo. Isso pode ser sinal inicial de doença de Parkinson. E aí já fica, inclusive, esse alerta para quem está assistindo aí o nosso programa, inclusive para os mais jovens, porque caso venham a ter esses sintomas, já procurar logo aí um neurologista. O fato é que quando está acontecendo alguma coisa no nosso organismo, tem alguma coisa errada e a gente precisa investigar, porque assim, eu não sei se é algo muito cultural nosso, doutora, mas é impressionante, a maioria da população só procura um médico quando adoece, o que deveria ser o contrário. A gente tem que ter esse hábito realmente do cuidado, do check-up, pelo menos uma vez por ano, o ideal é 2, mas pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up para ver se suas taxas estão tudo normais, se está tudo bem, porque só depois que adoece, às vezes acontece inclusive de você ter o adoecimento, procurar o médico e se deparar com uma doença que muitas vezes não tem nem cura, como é o caso do câncer, por exemplo, que a gente sabe que infelizmente o câncer é a doença que mais mata, né? E muitas vezes exatamente por conta disso também. Por quê? Porque só quando vem as dores, quando vem o problema é que a gente procura um médico. É bem interessante. Tem outra coisa que você falou que eu lembrei, uma informação recente, né, do ano passado, um estudo multicêntrico, ou seja, várias universidades do mundo se reuniram e estudaram pacientes ao longo de anos com doença de Parkinson, procurando fatores que pioram e fatores que melhoram a doença. E eles encontraram, ano passado, que um fator que faz com que a doença progrida diferente, ou seja, que ela progrida mais devagar, adivinha qual é? O exercício físico. Olha só. Então, dentre todos os fatores estudados, o exercício físico, falando do ponto de vista científico, com evidência científica, o exercício físico hoje, do ano passado para cá, nós sabemos que o exercício físico moderado ou intenso, ele realmente influencia na progressão da doença. O único fator que influencia na progressão. Tudo que a gente faz para a doença, remédio, estimulação cerebral profunda, reabilitação, todas essas estratégias são sintomáticas, ou seja, elas servem para melhorar os teus sintomas, mas não mexe na progressão, mas o exercício físico influencia. Em relação à genética, caso o paciente tenha fatores genéticos para Parkinson, existem formas de evitar ou, por exemplo, prolongar o tempo da doença? Na verdade, o tratamento, a pergunta foi em relação a vale a pena eu investigar se eu tenho mutação genética que eu posso desenvolver doença de Parkinson? Na verdade, isso é um tema bem polêmico dentro da neurologia, porque eu vou tentar explicar aqui para que vocês entendam um pouco o racional. É importante que eu faça o diagnóstico de uma doença genética no momento em que eu tenho um tratamento modificador de doença ou que eu precise fazer o aconselhamento genético para a sua família. Se é uma doença que passa de geração em geração, eu preciso lhe dizer que se você for ter filho, você precisa se preparar porque aquela doença é assim. Não é o caso da maior parte das mutações da doença de Parkinson. Então é por isso que nós não testamos de rotina o paciente com doença de Parkinson. Pacientes com doença de Parkinson jovem, de forma precoce, a gente acaba testando de rotina porque a frequência de mutações genéticas é maior nessa faixa etária. Mas não justifica eu pegar alguém que não tem nenhum sintoma nesse momento, isso não faz parte das recomendações, fazer teste genético, porque a partir desse momento eu posso ter um resultado positivo e negativo e eu não tenho tratamento modificador de doença. E aí você gera também uma ansiedade no paciente, né? Então, assim, ao longo dos anos, do tempo, vai gerando aquela ansiedade, aquele medo também. Isso, então se você me pedir uma recomendação, então, doutor, o que é que eu faço para tentar de alguma maneira me proteger de doenças neurodegenerativas, proteger entre aspas, cuidar da saúde geral. E isso não é um clichê, na verdade são evidências de fato. Então, cuidar da saúde física geral, eu preciso estar ativo, sedentarismo é algo maléfico para o cérebro, isso realmente é algo que nós sabemos. Além disso, a gente precisa cuidar da síndrome metabólica, o que é isso? Diabetes, colesterol alto, tudo isso é prejudicial ao cérebro, nós sabemos disso. Então, diabetes faz com que a doença progrida mais rápido. Entendeu? Quem tem glicemia alta, açúcar do sangue alto. Então a gente precisa cuidar da nutrição. Aí volta para as bases, né? Então é nutrição, exercício físico. Tomar bastante água,
né? Então, assim, tem que se hidratar bem, exercício físico, uma boa alimentação, tudo isso faz realmente com que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, prevenir é sempre a melhor solução, não é, doutora? Sim, concordo. É isso aí. Obrigada pela entrevista. E esse foi mais um quadro de entrevistas dentro do Canal Saúde.